Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pode Convergir. Eu sou Marta Soares, advogada de famílias e mediadora de conflitos. E do meu lado, a minha amiga... Eu sou a Lilian Tescaroli, sou psicóloga, psicoterapeuta e trabalho com famílias e casais. Juntas, nós auxiliamos famílias a passarem pelas dificuldades do divórcio de forma mais leve. E a gente faz isso com atendimento humanizado, através de uma equipe multidisciplinar que apoia essas famílias no âmbito jurídico, com informações precisas, claras e seguras. No âmbito psicológico, emocional e no âmbito de planejamento financeiro. Aqui nesse podcast a gente fala das dificuldades, mas a gente fala principalmente das superações. O nosso objetivo é apoiar as famílias a encontrarem um novo caminho de convivência pacífica e fraternal, principalmente quando envolve filhos menores, os filhos do divórcio. Vocês podem encontrar mais informações sobre o nosso trabalho através do QR Code que está na tela. Para quem está só no áudio, vocês podem acessar através do Pode Convergir no YouTube, através das plataformas de áudio e dos nossos arrobas no Instagram. Sou Marta Soares. @ Lilian Tescaroli e arroba Pode Convergir no Instagram. Isso. Sejam bem-vindos. E hoje a gente está aqui com ninguém menos do que o nosso terceiro pilar, a Mônica Mourão. Espera aí que eu vou ler a bio da Mônica aqui. Ela é nada menos do que a única planejadora financeira especializada em atender mulheres e famílias. A Mônica pode ser encontrada nas redes sociais como Economãe. Ela tem experiência no mercado financeiro, é mestre em saúde da mulher e tem várias formações nas áreas de neuroeconomia e da psicologia econômica. É divorciada e mãe da Júlia e da Marina. Mônica, bem-vinda. Bem-vinda, Mônica. Boa noite, gente. Prazer ter você Prazer aqui. estar aqui. Muito bom. Participando desse projeto super legal, que eu acredito, confio, faço parte e defendo, né? Como vocês contaram, eu sou uma mulher que passei pela situação do divórcio, tive a possibilidade de ter um divórcio amigável, tenho 2 filhas pequenas e sei da importância da gente estar bem assessorada, bem amparada nesse momento, porque é um momento, né, em que a gente está vivendo um luto, independente dos motivos que tenham levado a esse rompimento, independente de quem partiu, é um momento que você está ali enlutada. E aí, contando um pouquinho, né, da minha atuação como planejadora financeira, para falar um pouco sobre esse momento do enlutamento e dessa importância do apoio, eu preciso voltar um pouquinho e explicar o que é um planejador financeiro, né? Que é uma planejadora especializada no atendimento de mães e famílias, e trazer esse contexto um pouquinho da neurociência, entender como o nosso cérebro toma decisões, inclusive sobre dinheiro, e por que que esse apoio, né, multidimensional é importante, traz segurança, traz calma, traz mais leveza e mais serenidade para esse momento. Então, vamos lá. Planejador financeiro, que bicho é esse? Que bicho é esse? Que bicho é esse? Toda vez que eu me apresento, ontem eu fui numa loja comprar um brinco e aí eu lembro que a moça falou que tinha um desconto, eu achei o desconto muito bom, ainda brinquei. Ela falou, qual a sua profissão? Eu falei, planejadora financeira. Aí todo mundo fica assim, né? Eu percebo que fica aquele... Porque não é um termo comum. Por que que não é um termo comum? Porque no Brasil, essa profissão
até pouco tempo atrás, ela era restrita a pessoas muito, muito, muito ricas, né? Que podiam contar com esses profissionais. Então, ela é uma profissão muito jovem no Brasil, né? Se a gente for parar para olhar, a própria trajetória da educação financeira, ela é muito recente no Brasil. Tem aí mais ou menos em 2015, por aí, eu sei porque a minha primeira filha, a Júlia, é dessa época. E desde essa época que eu já venho gestando esse projeto, né, de estar falando de educação financeira e de como lidar com dinheiro, especificamente, né, para esse público de mães. Então, venho acompanhando, a gente vê surgir os primeiros youtubers, mulheres no youtuber, né, falando sobre finanças, de um jeito menos complicado, menos cheio de economês, mais acessível. Mais humanizado, né? Mais humanizado. E a gente começa com esse movimento que mais recentemente culminou, né, tem culminado aí num boom da qualificação desses profissionais, que são profissionais. Qual é a diferença? Durante muito tempo eu fui reconhecida, principalmente pelas amigas, como alguém que conseguia cuidar bem do seu dinheiro. Eu tive uma passagem pelo mercado financeiro, eu fiquei 8 anos trabalhando na área de investimentos de um grande banco nacional. Então, a gente acaba, né, criando ali aquelas referências e as amigas vão se aproximando para obter esse tipo de informação. Só que aí eu comecei a perceber que era muito naquele lugar do me conta o que você faz, me dá a sua planilha. Contava, sem problema nenhum. Só que quando a gente faz isso, a gente desconsidera algo que você, como psicóloga, vai saber melhor do que eu. Cada pessoa é única. A realidade de cada um. Cada contexto é um. Talvez você ame planilhas e você deteste. E invariavelmente, independente da classe econômica, da situação, do momento de vida, a gente tem que lidar com dinheiro, né? Com certeza. Para falar de vida, a gente precisa passar pelo dinheiro. E aí, então, eu fui juntando vários estudos, né? Fui fazer um mestrado em saúde da mulher pelo Fiocruz, para entender também mais sobre, não só sobre as questões de saúde, mas sobre o contexto de desigualdade, de outras interseccionalidades que atravessam esse tema, né, que é complexo ser mulher aqui no Brasil. A gente não está falando de um segmento da sociedade homogêneo, muito pelo contrário. E quando eu me aproximo das ciências comportamentais, da neuroeconomia, da psicologia econômica, é aí que eu acho que tem o grande diferencial do trabalho que eu proponho. Porque eu vou entender cada contexto, cada família, e é como se eu tivesse uma caixa de ferramentas ali da neurociência, em que a gente, obviamente, né, tudo respaldado por estudos científicos. Então, a gente tem as coisas que a gente sabe que tem mais chances de dar certo, e a gente vai propor. Mas se por um acaso aquilo não funcionar para um casal que está se divorciando, né, a gente tem outras maneiras. O mais importante é que a gente ganhe clareza e que seja simples. A gente tem uma ideia muito equivocada que a pessoa que é boa de planejamento financeiro é a pessoa que sabe muito de planilha e de número. Só que aí a grande sacada. Gente, eu estava comentando aqui um pouquinho antes da gente começar as gravações. Eu sou jornalista de formação. Eu brinco, né, que o pessoal fala, eu sou miçangueira, eu sou de humanas. A nossa tomada de decisão, de uma maneira geral, sobretudo na vida, o nosso cérebro, ele passa muito mais por uma esfera emocional, por atalhos que a gente já tem ali do que a gente acha que é mais próximo, que é mais familiar, de alguém que a gente já confia. Então, às vezes, é aquele profissional que te assessora há muitos anos e o gerente do banco. E aí, ele falou para eu botar o meu dinheiro aqui, eu vou botar por quê? Às vezes você não está nem entendendo. Mas é o quê? São os atalhos mentais, é a familiaridade. Sim. A gente toma cerca de 35 mil decisões por dia.
E eu sempre brinco que eles não pegaram e fizeram essa análise com uma mulher, mãe. Porque eu tenho que tomar as minhas 35 mil, as 35 mil da Júlia, as 35 da Marina, da gata, da casa, né? De manhã. À tarde você tem que tomar outras 35 mil. Não é? E aí, o que acontece? Não tem como, evolutivamente, se eu tivesse que deliberar racionalmente sobre todas essas decisões, eu não estaria aqui. Eu ainda estaria lá em casa de manhã pensando como que eu vou amarrar o sapato, como que eu vou escovar o dente, se eu vou coar o café assim, ou assado. Então, evolutivamente, qual foi a estratégia, né, que a gente encontrou para isso, que inclusive essa tese foi fruto de um Nobel de Economia, Daniel Kahneman, que é um psicólogo, tá vendo? Não é um rapaz dos números. Tá vendo? Um psicólogo. Ele mostrou pra gente que tem 2 sistemas de tomada de decisão. Tem o mais predominante, 95% do tempo a gente está nele, que é esse emocional, que ele ajuda a fazer as coisas rápido, mas que ele não é um sistema que vai ficar ali pesando prós e contras. Que é o outro sistema que fica 5% mais ou menos do tempo, digamos assim, na ativa. E aí, tudo isso para chegar lá naquela história do luto. Quando a gente está numa situação de luto ou de muito estresse, esse sistema, que já tem uma cota pequenininha, ele é desligado. É nessa hora que quando a gente tem bons profissionais nos acompanhando e um olhar multidisciplinar, é a hora em que a gente soma esforços, né? E vai sentar com aquela família, com aquele casal, e vai ajudar a clarear, a trazer esses pontos, a pensar. Porque a vida financeira, que é aqui, né, a parte que me cabe nesse latifúndio, muda muito. Porque, geralmente, né, pensando numa configuração familiar bastante comum, você tem o homem e a mulher contribuindo, são 2 entradas de renda e você tem custos divididos, né? Quando você se separa, por exemplo, foi o meu caso. Mônica, então peraí. Incrível. Ela tá trazendo tanto conteúdo já assim, de cara, que eu não queria nem interromper. Mas me interrompa, por favor. É nesse ponto mesmo. Você disse pra gente que você escolheu essa área específica, né, de especialização, pela sua própria experiência com o divórcio, né? E as dificuldades, não sei se foram dificuldades financeiras ou se foi você teve que forçar uma tomada de decisão ali diferente, né, para reorganizar a sua vida. Então, fala pra gente, como foi essa experiência sua com o divórcio que te levou para essa especialidade e aí sim, você entra nesse contexto de família. Porque também eu quero esclarecer aqui, para quem está nos ouvindo, não sei se ficou claro no começo da conversa, você faz parte da nossa equipe multidisciplinar. Então, quando a gente atende as famílias, quando a gente tem a alegria de atender um casal que diz, não, eu quero um único advogado para fazer um divórcio consensual, aí sim, a gente tem essa possibilidade de fazer esse atendimento multidisciplinar. Que aí tem o suporte psicológico, o suporte jurídico e o suporte de planejamento financeiro. Por isso que eu quero que você explique, Mônica, o seu contexto de vida dentro dessa sua decisão. Então, vamos lá. Na verdade, assim, né, atuar com mães foi uma especialização que nasceu quando eu me tornei mãe, começando por aí. Eu brinco que acho que todo mundo que é mãe, na contemporaneidade, passa por essa experiência de estar ali de madrugada, amamentando, e a solidão, e aí o nosso companheiro é o grupo de mães. Lá, quando tudo era mato, era o Facebook, hoje em dia o WhatsApp. Bom, e assim eu faço parte dessa geração das mães que começaram no Facebook, foram pro WhatsApp, e daí começo a ver que ninguém falava sobre dinheiro, e quando eu comecei a falar, eu senti que eu abri uma comporta de uma represa.
Porque, ao contrário do que se pensa, as mulheres querem falar sobre dinheiro. Elas se interessam. Elas só não se sentem seguras, não têm abertura para isso. Então, esse é um primeiro marco, né? Estando nesse universo das mães e de mulheres também. Claro que eu fui agregando e incluindo mulheres também que não eram mães, mas estavam em relacionamentos. Bom, e aí fui casada, tenho 2 filhas, a Júlia de 9, a Marina de 6. E chegamos na etapa do divórcio. Quando eu fui para a etapa do divórcio, o que aconteceu comigo? Nós optamos por uma única profissional que atendia ao casal, que é algo que eu recomendo muitíssimo, porque é muito mais fácil, né? São menos interlocutores, e a gente sentiu muita confiança, se sentiu amparado, foi muito bom ter um único profissional. Acho que tem menos ruído, né? São muitas pessoas e vai aqui, vai ali, o que entendeu? Então, quando a gente tem essa oportunidade de estar com uma boa equipe, o alinhamento é mais fácil. E aí, o que acontece? Eu já sabia que estou me divorciando, estou vivendo um momento de luto. Esse momento, ele não dura 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu me organizei, eu falei, os próximos 2 anos é de reconstrução da minha vida. Eu sei que esse sistema racional não vai estar legal. Eu preciso fazer um plano de contingência. E a partir daí, e das orientações também da advogada, que aí é super importante, e também tinha a minha própria psicóloga acompanhando também, não tive essa felicidade de ter uma profissional no processo, né, que fizesse parte do processo, porque, como a gente está falando o tempo todo aqui, quando a gente está falando de tomada de decisão, né, a tomada de decisão de se divorciar, a tomada de decisão financeira, toda essa tomada de... Tudo isso que eu falei aqui sobre tomada de decisão e sobre o papel das emoções, ela vale para como o ser humano toma decisões. Sim, então, o papel também do profissional de saúde mental é imprescindível, né? Sim. E aí eu fui para advogar e a gente começou, né? Nós temos 2 filhas, iríamos fazer um convívio compartilhado e ela, não, tudo bem, aí tem que entrar no Ministério Público e tal, tem que fazer uma planilha. Mas aí eu fui vendo as lacunas que existiam, né? Porque ela tinha um modelo, né? Porque, obviamente, claro, não é uma profissional desse campo, que é um campo também jovem, recente. Sim. E aí eu fui vendo várias situações. Eu falei, não, mas isso aqui, ó, se a gente for pensar que a guarda vai ser desse jeito, então isso a gente tem que dividir assim, a nossa renda é assim, assim, assado, então essa proporção acho que não está muito justa. E a gente foi construindo isso. E foi muito legal. Foi um trabalho muito legal. Ela falou, olha, eu nunca tinha trabalhado com uma separação dessa maneira, foi tudo muito bem, inclusive a parte financeira. E a partir daí, né, isso já tem 3 anos, eu comecei ela começou a me chamar, né, para casos em que ela via que as pessoas estavam com alguma questão mais difícil ali, né, em relação ao divórcio. E aí eu fui desenvolvendo essa metodologia. E é muito curioso, porque tem casos em que, assim, que eu já fui acionada, divórcio consensual, uma única advogada, e tinha muita dúvida como que iria ser feita a partilha de um imóvel. Porque esse imóvel, ele foi comprado, digamos assim, com vários dinheiros. Parte com dinheiro de cada cônjuge enquanto solteiro e parte já casado. Então, a gente tinha que dividir aquilo com muita clareza e eu precisava conseguir explicar isso com clareza. Sim. Né?
E aí eu brinco, nessas horas a gente que é mãe de criança, aí bota as habilidades para jogo. Sim. Eu fui desenhar. Olha Desenhei uma casa, fiz um rascunho, fui fazendo de trás para frente. Depois fiz uma arte maravilhosa, só que não no Excel, no PowerPoint. Mas, enfim, e aí, o que é interessante, né? Que quando a gente está nesses processos, a gente se coloca à disposição também para conversas individuais, para que cada um coloque as suas dúvidas, apresenta tudo, tem dúvida, vamos voltar. Quando a gente conseguiu, eu e a advogada, levarmos esse desenho e que as pessoas entenderam o que estava acontecendo e que estava tudo bem, e uma coisa importante, cada divórcio é único, cada acordo é único, cada família, cada ex-casal vai valorizar ali determinadas questões. Exato. O nosso papel é tentar encontrar a melhor forma de protocolar, de organizar aquilo e principalmente para que quando chegue lá no juiz, ser o mais célere possível. Exato. Né? Ninguém quer aquela coisa de vai, volta, esse cálculo não tá bom, isso aqui não tá claro, isso não tá certo. E esse lugar da confiança que você passa para o casal, né, é muito importante, porque fica sempre aquele lugar, ele tá me tirando alguma coisa, ou ela tá me tirando alguma coisa. Então, mostrar, né, claramente é muito importante, porque aí traz essa confiança para seguir em frente. Muito bom. Isso que você está falando, é o que eu ia comentar mesmo, porque aí não acontece aquilo que você falou, que é entrar no túnel da escassez, fechar o olhar para as possibilidades e não entrar nesse sistema de luta e fuga. Quando você tem clareza, você tem segurança, aí você fica se sentindo seguro, você não quer atacar ninguém, essa é a verdade. Essa é a verdade. Isso aí você acabou de dar uma explicação, não é? Científica. O nosso cérebro, ele busca o tempo inteiro coerência, segurança. Quando a gente não encontra isso, a gente entra no modo luta ou fuga. A gente começa a ficar estressada, liberar cortisol. E aí, você já não está mais conseguindo prestar atenção na conta da partilha disso daqui. Aí você está preocupada se o advogado da outra parte não está querendo te passar a perna, como é que vai ser aquilo? E aí, isso que você comentou, né, do túnel da escassez, toda vez que a gente tem poucos recursos, pode ser tempo, pode ser dinheiro, pode ser, nesse caso, né, a disponibilidade ali emocional para estar vivendo esse processo. Eu brinco que é como se fosse aquela venda do cavalo, que você fica aqui. Então, você fica só aqui. Você tá sozinha, tá com medo, tá insegura, você fica aqui. O que seu cérebro vai fazer? Pede ajuda do gerente. Ai, pede ajuda daquele parente que sabe investir tudo super bem. Ai, as referências. O que eu faço? Vai buscar as referências. Você vai buscar os atalhos que não necessariamente, do ponto de vista lógico, são os melhores. Quando a gente tem apoio e suporte, o que a gente está fazendo? Em vez de eu estar aqui só com essa visão míope, eu estou ampliando, porque eu tenho uma visão multidisciplinar. Aí a gente consegue sair desse estado de lutar ou fugir, acalmar as coisas para a gente conseguir chegar num acordo benéfico, célere e especialmente quando envolve crianças, né? Que até eu lembro que a advogada falou, né, que entra no Ministério Público, porque quando se tem crianças, o principal interesse a ser resguardado ali tem que ser o bem-estar da criança. Sim. Então, como mãe também, que passei por esse processo e que sou muito feliz por ter um excelente relacionamento com o pai das crianças e ter dado tudo certo, mas é um momento crítico, porque aquele acordo que você sela, aí vocês me corrijam, tá? Porque
E você, Marta, que é advogada, na época, o que a advogada disse foi assim, olha, a gente vai elaborar um acordo aqui, depois que entrou, protocolou e tal, isso aqui já está valendo. Né? Se nada voltar e tudo, essa regra aqui você pode considerar, vocês já podem viver de acordo com isso que vocês colocaram no papel. Isso é muito sério. Opa! Porque uma decisão mal tomada nesse momento, ela pode reverberar no futuro de uma maneira que a gente às vezes não tem nem como reverter. Ou reverter, ou dimensionar, ou para reverter, você vai ter que passar por todo aquele processo de novo. E aí você já não sabe se em outro momento, porque no momento de divórcio está uma situação. Sim. Daqui 1 ano, 2, 3, eu posso estar em outro relacionamento, Isso. o pai das minhas filhas podem estar em outro relacionamento, Uhum. e estarem se relacionando com pessoas que vão entender diferente e podem dar outras opiniões sobre aquele modelo que foi compactuado, né? Então, é algo muito sério, né? Eu acho que quando a gente procura um profissional, a gente tem que realmente ter muita certeza, né? De que a gente está ali com pessoas que vão ter esse olhar humano e esse olhar da mediação, da convergência, né? Não é a busca pela... Você sabe de uma coisa, Mônica, isso que você falou agora, né? Qual é o nosso papel como equipe, né? É esclarecer. Olha, você tem esse direito, tá? Aqui, pela visão da justiça, no meu caso, como advogada. Você, como planejadora, olha, com esse direito que você tem, a gente pode trabalhar assim, assim, assim. Claro, com tudo isso sendo pacificado ali com a base emocional, que é onde entra a Lilian, né? As emoções têm que estar ali equilibradas. Isso, porque acontece na pressão. E aí onde o emocional escapa, né? Exato. É que é o que então, você tá falando, aí o que acontece? Se você... isso é o nosso papel. Né, trazer essa clareza e trazer segurança. Você está seguro, né? Essa é a mensagem que eu sempre tento trazer, que está ali embutida na minha atuação. Você está seguro. A partir daí, eu não sou herói de ninguém. Eu não estou ali para salvar ninguém. O negócio é o seguinte, você quer abrir mão do seu direito, você quer fazer diferente, porque para você, você tem um valor maior do que esse que você quer preservar. Ok, então faça isso com uma boa orientação e sabendo quais são as suas alternativas e consequências no futuro. Porque o que você falou é muito verdade. Hoje eu estou numa situação aqui onde eu estou carregando ainda, às vezes, muita culpa por causa desse divórcio. Estou muitas vezes com as emoções ainda afloradas por causa desse divórcio. A visão está limitada. No segundo momento, pode estar tudo diferente, tanto para mim quanto para o outro. E aí, como é que eu reverto a situação? Então, é cirúrgico o que você está trazendo. E essa sua fala me lembrou para um outro ponto muito importante, que eu acho interessante colocar aqui a proposta do trabalho, que é né? Eu sou uma profissional que eu me orgulho de dizer que eu trabalho isenta de conflito de interesses. O que é isso? Muitas pessoas não conhecem muito bem como o mercado financeiro funciona. E a maneira como a gente se relaciona com as instituições financeiras faz com que a gente tenha, às vezes, um olhar um pouquinho enviesado. Quando a gente fala do gerente do banco, principalmente quem já tem conta há muitos anos, né? Eu lembro que, eu não sei, mas eu sou do interior de Minas, então era assim, Banco do Brasil, gerente do Banco do Brasil. Era o delegado, o padre, o gerente do Banco do Brasil. É o meu gerente, né? E até hoje as pessoas, mesmo hoje as instituições, né, tendo várias instituições, tendo mais rotatividade, mas a pessoa fala assim, meu gerente, porque eu fui no meu gerente, né?
É uma relação muito próxima. E aí, não é... Existem bons e maus profissionais em todos os setores. Mais uma coisa que a gente precisa deixar claro é como o mercado financeiro funciona. O banco, seja ele o bancão, o banquinho, banco é banco, gente, qualquer um. As corretoras de investimento, que tem uma, né? Mas a corretora é melhor do que o banco. Corretora, todo mundo está no mercado financeiro. Todas as pessoas que trabalham ali, elas são funcionárias e elas são remuneradas. Estão a serviço? Estão a serviço e elas são vendedoras. Isso. Quem está no banco A, vende o produto do banco A. Tá errado? Não. Ela o mercado, né? É o mercado e é a profissão dela. E ela tem que pagar boleto. Tem que botar o leitinho das crianças na mesa, né? No final do mês. Mas quando a gente vai pedir a orientação desses profissionais, você tem que estar claro sobre isso. E eu já vi acontecer várias vezes, e eu acho que isso ainda vai se perpetuar por muito tempo. Já vi acontecer em casos de divórcios, mais recentemente agora vi também pessoas que participaram de um programa de demissão voluntária e receberam aquela bolada. A maior parte correu ou para o gerente do banco ou para o corretor da assessora, o assessor da corretora de investimentos. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela não entende nada do seu contexto de vida. Ela não sabe quantos filhos você tem, ela não sabe se você tem dívida, ela não sabe quanto você vai receber de pensão, ela não sabe sobre os seus novos custos. E aí, duas coisas. Uma, que talvez ela monte uma carteira de investimentos que não faça sentido para você, que você não entenda. E o pior de tudo é te colocar em furada. E às vezes, gente, na separação, é o dinheiro da vida. Sim. É o dinheiro da vida. Às vezes eu sou procurada assim, Mônica, esse é o meu dinheiro da vida. Eu não posso errar aqui. Então, eu preciso de ajuda com esse dinheiro. Então, é muito legal falar que, né, o trabalho, ele não tem nenhuma associação com nenhuma instituição financeira, com nenhuma corretora, não existe nenhuma remuneração por terceiros. A remuneração é do cliente e o interesse é 100% o interesse dos clientes. E o que você falou, num divórcio, dificilmente você tem uma coisa cravada na ponta da agulha, até porque nos processos de mediação, né, como são bem conduzidos, eventualmente não, nos processos que eu já acompanhei, já teve vários casos de a pessoa falar, não, mas olha só, mas a pessoa outra ainda está nessa situação, eu quero abrir mão disso aqui, e tinha, por exemplo, um ex-cônjuge que tinha feito um aporte nas previdências privadas de filhos de outros casamentos que ele tinha tido, né, que a ex-companheira tinha. Ele falou, não quero, eu dei isso para eles, eu gosto das crianças, isso aqui vai ficar como um presente. Tá tudo bem, tá tudo certo, é uma escolha legítima, justa, né? Sim. Então, esse ponto que você falou também, acho que é bem legal de ser salientado. Sim, porque às vezes a gente vê que as pessoas ficam muito presas em pequenos direitos, vamos dizer assim, que às vezes não valeria a pena se desgastar tanto, né? E aí a gente tem aquela situação de... Uma coisa que queria trazer também, queria que você contasse a sua experiência com um único advogado cuidando da situação ou com um advogado de cada lado. Porque eu gosto de deixar isso claro pelo seguinte, quando entram um advogado de cada lado, 2 advogados, pela ética, eu como mediadora, Lilian como psicóloga, eu mesma como advogada de uma das partes, eu não posso mais falar diretamente com a outra parte, eu preciso falar com o advogado. Né? Isso é uma atitude ética. E quando isso acontece, aí a gente já tem uma triangulação ali, né? Eu preciso falar com um que vai passar para o outro da maneira como ele entendeu,
com a emoção que ele está vivendo. Com os interesses também particulares daquele advogado também. Sim. Exato. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. E eu falo isso como psicóloga, hein? Do que eu vivencio ali com os meus clientes. Conta, Lília. A Lília tem Então, bastante experiência de consultório Tenho bastante também, né? experiência de consultório e eu vejo que realmente fica muito diferente quando tem 2 advogados, não é? Porque cada um vem com seus interesses. Eu já tive vários casos, assim, de que o casal tava se entendendo, aí quando entram 2 advogados, já começa a entrar em conflitos, aparecem raivas, aparecem questões que estava indo tudo bem, estava convergindo e pronto, já desorganiza tudo e aí, né, o estresse fica maior, enfim, é muito difícil mesmo, quando é o que você está falando, Mônica e Marta, quando tem um, converge, quando tem 2, diverge. Essa é na minha experiência de consultório. E normalmente por causa da comunicação. Não é Sim. porque um advogado é melhor que o outro, não existe. É a comunicação que Sim. muda completamente. Então, você imagina, né? O que é a comunicação no momento desse? É. Exato. A maior parte dos divórcios que eu acompanhei foram consensuais, foram amigáveis. Teve um que me marcou muito, que foi um divórcio litigioso. Eu participei só de um primeiro momento, né, em que a gente precisava ali determinar algumas questões para que tivesse um pontapé do que seria uma proposta de pensão. E foi muito sofrido. Essa cliente me marcou porque eu lembro que eu fui atendê-la na casa da mãe, ela já estava sem comer. Ela estava sofrendo violência patrimonial, dentre outras violências. Ela estava muito fraca. E aí, segunda-feira, a gente tinha que, né, a advogada precisava enviar esse documento. E aí, foi muito impactante ver, né, a que ponto que o litígio adoece as pessoas. E assim, eu fui sentada do lado dela com o notebook, a gente foi fazendo, ela estava muito fraca. E eu sei que depois, né, eu fiz essa parte toda, a gente fez esse levantamento, e aí depois a gente fez alguns ajustes. Tinha até uma dificuldade muito grande também, porque, como você falou, entra a comunicação. E aí aí passou a não ser mais uma conversa entre eles, aí passou a ser a conversa dos advogados, e a coisa foi só complicando, se arrastou muito, prejudicou muito o convívio com os filhos, até então, né, até o divórcio. Em relação aos filhos, eles tinham um relacionamento bastante saudável, o pai tinha com os filhos e a mãe também. E a coisa foi degringolando num ponto e levando a um nível de sofrimento e de desgaste que, assim, é uma coisa que dói ver, sabe? Sim. Que dói ver. E é o que você falou. E aí começa a entrar num... Eu falo pro fulano, que fala com ciclano, que aí volta pro Beltrano, que é isso, que é... No final, É trágico, não é? É muito difícil. E aí, esse processo, ele se arrastou por alguns anos, foi muito sofrido para todo mundo. E aí, é outra coisa também, o impacto psicológico disso, em todos os envolvidos, mas especialmente nos filhos, é algo que talvez ele vá gerar um trauma que essa criança vai levar para a vida. Sim. Claro. A gente não está falando só de resolver ali, nesse caso era quem vai ficar com ar-condicionado, quem vai ficar com carro, mas a gente está falando da formação da estrutura psicológica, do arcabouço psicológico de 2 crianças. Então é uma coisa muito séria. Eu tive um caso que o pai era muito beligerante, foi muito difícil, muito agressivo, foi um litígio muito doloroso, a criança adoeceu, assim, com problema cardíaco. Né? Porque era muito sofrimento, né? O pai queria tirar a mãe, né? Queria ficar com a paternidade da criança, e a mãe é uma excelente mãe,
era uma beligerância muito grande, muito agressivo, e a criança foi adoecendo, ficar no meio daquilo. Né? Então é muito Você triste. imagina o grau de ansiedade que desenvolveu nessa criança para chegar a desenvolver um problema cardíaco. Né? Exatamente. Então, não tem que chegar nisso de jeito nenhum. De jeito nenhum. E deixando claro que aqui a gente está falando tanto do pai quanto da mãe, né, gente? Porque eu já vi essa Claro, beligerância dos dois lados. dos Isso. dois lados. Sim, Dos dois lados. Exatamente. sim, Sim. sim. Agora, eu queria entender, Mônica, eu já entendi, porque a gente já conversou, a gente sabe, né? Mas eu queria que quem está ouvindo entendesse. O porquê que você preferiu começar a trabalhar com mulheres? Eu entendi que você percebeu uma dificuldade maior das mulheres nessa reorganização financeira, né? E hoje você já ampliou, você trabalha com famílias que estão passando pelo divórcio, não é isso? Exato. Essa história, né, das mulheres e das mães, eu encaro isso como um propósito de vida, que se relaciona muito com a minha história e com a minha infância. Eu vim de uma família muito pobre e eu vi também, né, de uma família que tinha muitas dificuldades em lidar com dinheiro, que, aliás, esse é um problema hoje muito preocupante no Brasil, o alto índice de endividamento das famílias brasileiras, especialmente das mulheres. E aí tem uma série de questões para isso, não é só porque a mulher gosta de sair por aí gastando o cartão de crédito, né? Tem muitas que estão chefiando as famílias, tem a questão da desigualdade salarial, tem todo, né, aquilo... Eu vou te falar, desculpa, só um segundo. Eu vou te falar da minha experiência com o divórcio. Eu vejo que tem uma questão muito pontual também, que durante o casamento, normalmente o homem cuida dessa organização financeira. E a mulher não se preocupa com isso. Isso, é claro que tem as exceções. Estamos falando aqui do que é a maioria. Sim. E me parece que na hora do divórcio é uma surpresa para essa mulher ter que se reinventar financeiramente. É isso também? Exatamente isso. Cai a bomba no colo e aí é aquela coisa assim, não vai ter jeito. Agora eu vou ter que olhar para isso, de algum jeito, né? E aí vem muito, né, desse lugar. Eu sempre... eu tive exemplos de mulheres com histórias de vida muito fortes e de pessoas que, enfim, que foram mulheres assim de vanguarda na minha vida, minha avó, minha mãe, e eu sempre me senti muito inspirada por isso. E aí, quando chegou a maternidade, aquilo é uma coisa que atravessa a gente. Sim. E eu sou mãe de 2 meninas. E aí eu falei, calma, gente, não, pera. Porque, assim, a maternidade, ela é uma coisa tão revolucionária, tão potente, e ao mesmo tempo que coloca a gente em face de tanta desigualdade, que eu tomei isso como um propósito de vida. Hoje, meu propósito de vida... Qual é o meu propósito de vida? Reduzir a desigualdade de gênero por meio da educação financeira de mães e famílias. É isso. Porque, culturalmente, não fomos ensinadas a lidar com dinheiro. A gente passou a ter direito a ter conta em banco em 62. A minha mãe é de 61. Quando a minha mãe nasceu, a mãe dela não podia ter conta em banco. Eu não me recordo a data exata, mas é por ali também que as mulheres puderam começar a trabalhar sem pedir autorização para o marido. Então, você pensa, o banco, que é a instituição financeira ali que representa onde o dinheiro entra, sai, onde a riqueza circula. Quem era o funcionário do banco? Homem. Quem era o cliente do banco? Homem. Até hoje, eu não me sinto confortável numa agência bancária. E olha que eu já trabalhei em algumas. Não é um ambiente confortável, apesar deles estarem mudando, né? Já terem propagandas com mulheres. E dinheiro, tem várias pesquisas. Dinheiro é um assunto tabu para o brasileiro, de uma maneira geral. A gente tem vergonha.
a gente tem medo. Então, e isso para a mulher tem várias outras camadas. E é exatamente isso que acontece. Quando chega a separação, não dá mais para empurrar para debaixo do tapete. Para debaixo do tapete. O elefante aparece na sala. E aí, você vai ter que se sustentar, talvez, você vai ter que gerenciar aquele recurso, muito bem gerenciado, às vezes é o dinheiro da sua vida. Então, acaba que é um momento também importante de letramento financeiro e de pensar no dinheiro, não só nesse sentido da partilha dos bens e tudo, né, de que é algo concreto que aparece, a pensão, a partilha, mas é assim, dali para frente, eu preciso ter um mínimo de entendimento de como é que eu vou dar conta disso aqui agora, sem delegar para o marido, para o gerente do banco, para o pai, para o irmão, porque em geral é o que acontece. Exatamente. E vira realmente um elefante branco para ambos os lados, né? Porque muitas vezes a beligerância vem justamente por isso, porque automaticamente no divórcio seu padrão de vida cai. O que era 1 virou 2, né? Precisa ser dividido. E aí a gente tem as inconformidades dos dois lados. Exato. E aí a gente tem que achar um caminho do meio. Exato. Né? Exato. Então, o seu trabalho é um caminho de consenso, né? Isso que é muito legal. Apoiado por o acompanhamento psicológico, o acompanhamento jurídico e o planejamento financeiro, o que você torna a situação confortável, né? Menos beligerante, menos perigosa, né? Aqui na cabeça de quem está vivendo. Exato. Muito legal. E aí você ganha, né, serenidade para passar por esse período que é e vai ser difícil, né? Aqui não tem como a gente negar isso. Importante falar isso também, né? Sim. Difícil sempre vai ser, né? Sempre vai ter o período de dificuldade. Agora, dependendo de como você atua dentro desse período de dificuldade, você vai definir quanto tempo ele vai durar. E o grau dessa dificuldade. E as consequências, né? Se a dificuldade é ali inerente, momentânea e circunscrita a um rito e um processo, ou se essa dificuldade não vai virar uma bola de neve que pode se tornar problemas. Aí a gente tem, né? Vocês vão melhor do que eu, os problemas que vai passando para frente de herança, de conflito, de partilha e de briga, que são terríveis. Exatamente. Eu não faço essa orientação, né? Quem faz é você. Mas eu tenho muita vontade sempre que eu pego uma audiência, principalmente no tribunal, né? Que são de famílias menos abastadas, né? Classe um pouco mais baixa, eu vejo esse desespero, assim, na hora do divórcio. E a minha vontade é dizer, aprenda com isso, aprenda a cuidar do dinheiro da família durante todo o relacionamento. Até porque se você faz isso, você acaba percebendo quais são os momentos dentro do casamento que você precisa mudar as regras. Se você não tem esse contato, você não sabe o que está acontecendo, essa é a verdade, né? E você não percebe que do jeito que você começou lá atrás, antes de ter o seu primeiro filho, não é mais o mesmo, não dá mais para ser assim. E a gente só consegue isso, eu estou dizendo no caso da mulher dentro do relacionamento, tendo essa clareza, inclusive econômica. Sim, e vou te dizer mais. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho renda. E aí eu também trabalho atendendo casais que não estão se divorciando, mas que querem cuidar melhor do dinheiro. E é muito legal, porque a gente começa de um ponto que o dinheiro nunca é sobre o dinheiro é sobre a vida, né? E aí a gente começa a entrar nos projetos do casal, nos planos do casal. E aí, por mais que alguém ganhe mais que o outro, e inclusive eu tenho vários clientes que ganham bem mais do que os maridos, que já é uma nova situação, né? Também.
é muito legal quando a gente começa a abrir, porque as pessoas começam a se empoderar também. Porque às vezes é isso, tudo bem. Então, se é essa mulher que está saindo, indo para o mercado de trabalho, está ganhando mais, e se nesse momento tem o homem cumprindo ali um papel dentro do lar e de paternidade, de parentalidade, e esse trabalho também precisa ser valorizado, mas então como é que a gente faz o dinheiro deixar de ser conflito? É transparência, é diálogo, é ter projetos em conjunto. E para que não chegue, né? Exato. O divórcio, aliás, eu estava conversando isso com a Fátima, não consegui pegar a fonte, mas eu estava lendo esses dias que os problemas financeiros são a principal causa de divórcio no Brasil, mais do que infidelidade. Eu não estou com essa fonte aqui, mas eu já li vários estudos. Se não é a primeira causa, eu posso afirmar com muita certeza que está entre as principais causas. Então, negligenciar esse aspecto, de certa forma, é ir cavando a própria cova. Exatamente. E mesmo aqueles casais que fazem o acordo, né? Eu vou ter o filho, vou criar o filho e você trabalha porque ele tem uma renda ótima e dá conta de sustentar muito bem a família. Mesmo nesse caso, eu tenho clientes cuja mulher não olha para o dinheiro, não sabe o que está acontecendo, e tenho clientes que a mulher administra o dinheiro. Exato. Ela sabe o que está acontecendo. Né? Ela não trabalha, é uma opção da família, ela tem vários filhos, enfim, tá tudo certo, eles vivem bem assim, mas ela sabe o que está acontecendo com o dinheiro da família, né? Porque é da família. Porque é da família. Então, nesses casos, ok, mas tem os que não olham. Ele que cuida, né? Aí, se eventualmente tem um processo de separação, ela não sabe nem onde está o dinheiro. Exato. Né? Não sabe nem o que fazer, por onde começar. Não Então, sabe como. tem saídas, mesmo para aquelas situações onde a mulher, no casamento ali, o casal resolve, tem os seus acordos. Né? Exato. É só, se você tem esse planejamento financeiro, esse cuidado com o financeiro, tem força. Né? Exato. Isso fica equilibrado. E você não tem surpresas, né? Você consegue se mover dentro de uma situação nova, sem muitos percalços. E o que você trouxe é perfeito. Você tem clareza. Isso. Exato. E por incrível que pareça, a gente vai... É muito legal esse processo. Quando os casais vão se aproximando e a gente vai criando rituais. E aí sugere... Eu tenho um casal super querido do Espírito Santo que eu sugeri. A esposa gostava de tomar um café da manhã especial numa padaria lá sexta-feira. Eu falei, então... Vocês vão levar os 10 minutinhos da conversa ali do dinheiro da semana para esse café. Olha, eles começaram a adorar. Eles já tinham uma filha. Aí depois ela ficou grávida de trigêmeos. Enfim, tiveram uma outra filha. E passaram por esse processo todo de uma maneira melhor. Por quê? Eles já estavam sintonizados. Eles estavam na mesma página. E é muito legal ver como contando. Uma outra cliente mandou esses dias também. Ela tem renda e o marido não. Mas eu falei, mas adota essa ferramenta aqui conjunta, começa a conversar, começa a ver sobre os gastos. Ela, nossa, tá sendo muito legal. Então, a gente também precisa desmistificar que colocar o dinheiro na mesa para falar vai ser ruim, vai ser pesado. Porque se a gente já parte desse lugar, realmente fica difícil. Mas dá para ter uma outra condução e que beneficia todo mundo. Mônica, isso que você trouxe agora foi bem legal. Você trouxe exemplos concretos, né? De como dá para fazer. Então, Exato. Como é que é essa experiência que você tem? Uma conversa uma vez por semana? Um cafezinho ali, prepara um lanchinho, uma coisinha gostosa e vai para um bate-papo. Exato. Nos processos, né, de planejamento financeiro, eu brinco que é melhor a gente parar para olhar um pouquinho por semana para o dinheiro e ficar tudo bem, do que nunca olhar e levar susto. Só que aí a gente vem usando aquela caixinha de ferramentas da neurociência, da psicologia. O ser humano, ele é muito suscetível
ao contexto, às emoções. Então, como é que a gente pode deixar isso mais legal? Vamos então num jantar, naquele restaurante legal, vamos tomar um vinho legal. E aí a gente pode inverter a ótica, que é o seguinte: quais são os projetos que esse casal tem? Quais são as metas que tem? Porque os anos vão passando e vão os filhos, né? A gente entrando naquela roda viva e a gente vai se perdendo. Esses dias eu vi era como se fosse um joguinho, um baralho, alguma coisa assim, que psicólogas ofereciam e eram por áreas da vida. E ele sugeria que cada área fosse um date. Então, você ia se arrumar, você ia ficar legal, ia escolher um lugar legal e ia ter o date. E tinha o date financeiro. Olha. Então, por que não, né? Que legal. Se arruma como se você estivesse indo encontrar quando, né, você ainda estava no estágio do namoro. Se vista bem, vá comer uma coisa legal. E pensar assim, o dinheiro, ele é o meio. Mas a gente não tá ali, o que você tá falando ali é da casa que geralmente, né, o brasileiro tem muito sonho da casa própria. É uma viagem legal de férias. Quem tem criança, todo pai, toda mãe, levar o filho para Disney. Quando você tira a conversa desse ponto de vista utilitário do dinheiro, que é muito equivocadamente associado à ganância, sentimento ruim. Se eu falar de dinheiro, você é uma pessoa ruim, mesquinha. E autoestima, aqui no Brasil, né? Se eu não posso levar para Disney, então me sinto menos. Tem uma dinâmica com a autoestima. Aqui, fora não é assim, mas aqui tem uma comparação o tempo todo. Você levou, eu não levei. Mas também tem uma coisa da cultura nossa aqui do imediatismo. Isso. Então, assim, olha, tudo bem. Da aparência. Sim, da aparência. Mas eu brinco com os meus clientes que tudo não terás. Pelo menos não ao mesmo tempo. Então, é o seguinte. A gente precisa aposentar, a gente precisa ter reserva de emergência, temos que pagar boleto. Geralmente a gente quer pagar uma escola legal, né? Aí vem aparelho, psicólogo. Quero levar pra Disney. Minha filha agora, ela fala, não quero ir pra Disney, mamãe, eu quero ir pro parque do Harry Potter. Eu falei, mas minha filha, o parque do Harry Potter fica dentro da Disney. Porque ela é louca pelo Harry Potter. E eu conversei com ela, falei, olha, filha, é uma viagem muito cara, mas a gente tem que começar a se planejar. Se a gente quer ir, então o que a gente vai fazer? A gente tem que sentar, a gente tem que olhar, e aí é legal. Porque você também vai trazendo isso para o contexto das crianças, da família, né? De que, olha só, então tá bom, e elas já entendem. Se a gente tem esse projeto agora, não vai dar pra gente comprar aquele outro. A gente vai ter que fazer escolhas. E aí eu não vou me estender, senão a gente vai para abrir outra empresa de educação financeira infantil. Muito bom. É muito Não, bom. a gente pode falar disso num próximo episódio. Fica Mas é isso, é comportamento. É muito mais do que ter a conta ou aprender a investir. É a criança entender que ela tem que fazer escolhas, que a gente está em família, que a gente é um grupo, que a gente vai ter que ceder. Que para fazer isso daqui a um ano eu vou abrir mão disso aqui, mas eu quero mais aquilo do que isso. Enfim, gente, olha, se deixar aqui, não falta assunto. Nossa, eu queria ficar. Deixa eu ver que horas são. Deixa eu ver se... vamos mais uns 5 minutinhos, pelo menos, né? Vamos embora. Mandem aí o que vocês tiverem. Porque é isso, tinha que começar desde criança, na escola, né? A educação financeira. Mas mais do que na escola. Nas famílias. Nas famílias. Porque sabia? É o que você falou, é comportamento, não é algo que você ensina com informação. A gente carrega as crenças do nosso sistema familiar sobre dinheiro. Então, é muito pesado. Exatamente. Né? Mas assim, a gente já está mais viciado, vamos dizer. Se começa na escola, as crianças trazem para casa muita orientação. E provocam os pais. E provocam, exatamente. Porque, sim, a gente carrega a imagem que o avô trazia, os avós traziam, os pais traziam sobre dinheiro. Então, é pesado. São crenças. Né? Às vezes, um avô que perdeu tudo, né, que faliu, aí fica aquele trauma sistêmico, sim, não é? Será que eu vou perder tudo também? Tem, né? sim. Ou aquela família que passou muita necessidade. Então, como é que eu lido com o dinheiro? Porque, afinal de contas, né, eu tenho trauma ali sistêmico da falta. Não, e essa coisa, né, eu já vi uns estudos também, porque eu passei por esse processo e, assim, são anos de terapia. Eu amo, nunca vou parar de fazer. Mas, assim,
é algo que marca muito, né? A relação com o dinheiro. Nesse momento, eu estou me preparando para obter uma certificação em Psicologia Econômica Internacional, e eles estão até usando o termo agora, em vez de crença, é script, porque eles estão colocando que é muito amplo, porque é o que você ouve, mas também é aquilo que você vê, tem todo o contexto histórico-econômico. Então, eu, por exemplo, sou uma criança da época da hiperinflação. Então, Nossa, é verdade. Né? Passamos por Que muita o quê? coisa. O negócio era ir no supermercado, estocar de comida e comprar muito, porque no outro dia aquilo já não valia nada. Esse contexto da hiperinflação levou a um comportamento que ficou muito enraizado na gente. Sim. Tem que comprar muito, porque compra hoje, compra logo, compra rápido, porque amanhã já não vale nada. Então, é um contexto macro que a gente vive e que molda a nossa relação com o dinheiro. E se a gente não tem um processo, né, de um acompanhamento terapêutico, um olhar para dentro, para a gente parar e pensar assim, tá, mas eu estou no automático, mas por que isso acontece? Eu fazia, quero voltar a fazer muitas rodas de conversa sobre dinheiro com mulheres mães. E gostava de fazer a nuvem de palavras. A principal palavra que aparecia era medo. Olha só. Sabe? Medo. É engraçado, né? Porque é uma coisa forte. Fortíssima. E se você tem medo do dinheiro, como é que você vai se aproximar? Como é que você vai aprender a lidar de uma coisa que te apavora? Existe um termo que se chama fobia financeira. Quem quiser pode jogar, procurar, dar uma olhada no YouTube, TikTok. A Gabriela Prioli fez um pequeno vídeo explicando sobre esse fenômeno, que ele gera sensações físicas, suor, tremor, palpitação. E ele afeta mais as mulheres do que os homens. Nossa, então, é uma coisa... Vou me aprofundar nessa pesquisa um pouquinho. Que agora eu quero entender muito por que isso profunda. acontece. E a gente, se aqui, né? Se a gente que é mulher que tá ouvindo, né? Tá nos ouvindo. Se o dinheiro tá nesse lugar... a gente tem que parar, sair do automático, buscar ajuda. Porque é melhor a gente buscar ajuda num momento em que a gente não está numa crise, que foi mandada embora do trabalho, que está se separando, que está doente, do que a gente ser obrigada a lidar com isso num momento delicado da vida, né? Isso. E a epigenética, que é uma área da medicina, já está falando em DNA emocional. Então, a gente já herda, né, esse DNA emocional. Então, é isso que você está falando. Esse medo vem da onde? Né? Muito provavelmente de alguma história que eu estou carregando junto. Às vezes nem é tanto a minha realidade. Né? Muitas vezes a pessoa nem viveu tanta privação quanto alguns ancestrais. Mas ela carrega aquele medo. Né? E soma, claro, com a cultura, com a questão social, que a gente aqui no nosso país, né? É isso, a hiperinflação e tudo mais. Então, é uma soma. Você carrega a questão, né, sistêmica, né, emocional da vivência ali, da tua história, com toda uma realidade que a gente tem, né, social no país. Você trouxe um dado do medo, e eu lembrei de um tema que está super em voga por causa do filme Divertidamente, que é a ansiedade, né? Sim. A ansiedade é uma emoção que tem muito protagonismo nesse filme novo. E de uma maneira muito rasa, né, a ansiedade é um medo exagerado e às vezes irreal. E eu sou uma pessoa que sofre com ansiedade, enfim, já faço todo um trabalho. E eu fiquei muito surpresa, no ano passado, o Think Olga lançou uma pesquisa que se chama Esgotadas, que analisa a saúde mental das mulheres. E o resultado dessa pesquisa é: o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E no Brasil, a parcela mais ansiosa são as mulheres. Ou seja, nós, as brasileiras,
somos a parcela, o segmento da sociedade mais ansioso do mundo. Meu Deus. É fato, é fato. E aí é o que você fala. E tem uma coisa que eu me apego, que eu li em algum lugar, eu já não me lembro mais a fonte, mas era alguma coisa do tipo, olha, 90% dos medos que você tem são de coisas que nunca vão acontecer. Então, é isso que você falou. Às vezes a gente carrega um medo, que a ansiedade é um medo que ele não é proporcional à realidade. E se você não para e cuida disso, ele te domina. A ansiedade no Divertidamente é isso. Ela assume o comando do cérebro da Riley, que é adolescente, e ela sai de controle. Então, esse ponto que você trouxe é importantíssimo. E aproveitando também um último gancho, que tem uma pesquisa muito recente, que foi feita pela Bitumama, em parceria com a Kidopes, que é do burnout parental. Sim. Que também tem números assustadores do nível de adoecimento mental, aí a gente fazendo um recorte das mulheres mães. Esgotamento total, né? Se a gente pensar em 11 milhões de mães solo, né, carregando nas costas. E o dinheiro, tanto no esgotadas, quanto no burnout parental, são fatores que aparecem como estressores. Então, assim, gente, não dá mais para ignorar essa conversa sobre dinheiro. Não dá, e eu quero complementar uma coisa, que assim, isso a gente só vai conseguir ajudar de alguma forma conversando com as famílias, trazendo o casal para a conversa. Porque um depende do outro. Não adianta querer resolver isso sozinho, um lado ou o outro. Precisa ser uma conversa em parceria. Então, muito legal. Vou me aprofundar. Eu vou depois rever a gravação, que eu quero ver todas essas fontes que você trouxe aí, que foi muito rica, Mônica. Com certeza. A gente vai trocar figurinhas também. Vamos. Agora tem outra coisa, pegando o gancho da riqueza, que vocês duas falaram aí, que eu ficaria com a seguinte... Eu condensaria da seguinte forma, ver se eu estou certa. É necessário a mulher acompanhar a vida financeira da família. É necessário falar sobre dinheiro, ainda que você tenha que criar uma situação agradável para trazer esse assunto. Se essa mulher não consegue fazer isso, porque ela tem uma limitação que afeta o emocional, afeta muitas vezes o corpo físico, procure ajuda. Não é normal. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Então, Lilian, eu vou pedir... Você quer falar alguma coisa? Eu vou pedir para a Mônica... Concluir, encerrar. Concluir. Eu quero que você conclua, Mônica, porque infelizmente a gente não tem mais tempo. Eu queria falar mais de um monte de coisa com você, mas a gente marca outro. Com certeza, gente. Foi muito legal estar aqui. É sempre muito motivante falar sobre uma coisa que a gente... que, como eu falei com vocês, eu tenho como propósito de vida mesmo. Então, toda vez que eu estou podendo falar sobre isso, que eu estou podendo de alguma maneira, porque eu sei que isso aqui é mais uma sementinha, que eu sei que vai chegar em várias mulheres e, né, o podcast tem essa coisa legal que permite que muitas mulheres, você está lavando uma louça, você está na esteira, você está no trânsito, é um formato de conteúdo que eu acho que a gente, pensando nesse recorte aqui, né, das mães também, então tá levando o filho na escola, e aí uma indica para outra no grupo de mães, eu tenho certeza que a nossa palavra aqui, tudo que a gente acredita de verdade, porque aqui eu acho que está muito de uma crença mesmo, de uma maneira melhor de viver, de resolver conflitos, né? E eu só tenho a agradecer, estou muito feliz. Se vocês quiserem agendar novos papos, novos temas, eu estou à disposição e fico muito feliz de fazer parte, ter sido convidada a fazer parte desse projeto. Muito bom. Mônica, fala a sua rede social de novo. Então, mas fala aí um canal bem simplificado aí, acessível, porque eu tenho certeza que vai chover de perguntas. Deve ter ficado muitas perguntas no ar. É muito fácil. @Economãe Oficial. Jogou no Instagram, Economãe, vai me achar, pode mandar direct, pode mandar oi, pode perguntar. Eu adoro conversar com as pessoas. Eu gosto muito dessa troca, quando a pessoa chega lá no direct. Pode, né, se abrir, perguntar, contar. Então, vai ser muito legal receber vocês lá no meu Instagram.
Muito legal. Muito bom. Eu, então, agradeço a todos que ouviram ou assistiram até o final. Reforço aqui as nossas redes, Instagram, sou Marta Soares, Instagram da Lilian, @Lilian Tescaroli. YouTube Pode Convergir e nas plataformas de áudio. Eu espero que tenham ficado muitas perguntas sim no ar, porque é um tema riquíssimo que não dá para tratar em pouco mais de 1 hora. E a gente espera, então, as perguntas de vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Mônica, muito obrigada. Muito legal. Feliz muito demais legal.